Tudo bem, estamos de volta. Daqui a pouquinho vou projetar para vocês um material que eu fiz o ano passado sobre acento facultativo, tá bem? Então essa teoria que vocês estão vendo é uma teoria com tantas questões que eu falo assim, o aluno tem que enxergar isso. Não é só enxergar a teoria, é enxergar a incidência na prova. Daí você tem mais de 30 questões lá para você curtir. Uma teoria desse tamanho e um volume de questão enorme. E aí o jogo vira. Você começa a falar, professor, estou torcendo para cair crase, cair acento facultativo. Você começa a mudar o foco. Um dos momentos que eu quase chorei diante de uma aluna foi o dia que ela falou assim, professor, estou torcendo para cair o cujo. Todo mundo fala o contrário. Tomara que não caia isso. E quando a pessoa chama a desgraça para si, é que ela está forte, ela está pronta para encarar. E é isso que é o concurso público. Não fuja dos problemas. Tá bem? Então, professor, estamos subindo. Tá bem? A tua prova está começando a criar uma forma. É assim que uma prova difícil vai se formando. A área proibida, quando está na tua prova, é porque a banca acordou com o coração bom. O normal é isso que nós estamos percebendo. Essa escalada com dificuldades. Tá bom? E agora é o momento mais importante dentro do acento facultativo, que nós vamos ver no pronome possessivo. Vamos lá. Pronome possessivo. A teoria, vamos já colocar. O acento grave é facultativo nos pronomes possessivos femininos singulares. Quais são eles, gente? Vamos lá. Passo aí uma enumeração e guardem isso aqui. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Eu não sei se vocês têm a síndrome de Michel Teló, mas para o resto da vida eu estou vendo isso. Toda vez que eu faço isso, a hora que eu chego no nossa, o Michel Teló vem à minha memória. Então eu espero que um dia isso passe, né? Mas como foi um fenômeno mundial, eu sinto que eu vou levar essa sensação ruim para o resto da minha vida. Minha, tua, sua, nossa e o vossa. São os pronomes, né, em que você deve observar, haverá o uso facultativo. Não confundir o vossa, pronome possessivo do vós, com o vossa, pronome de tratamento, como vossa senhoria, vossa santidade. Esse aí é o vossa, pronome possessivo do vós. Quem tem texto bíblico vai se deparar com esse uso do vosso, vossa, dentro do texto bíblico, né? Então é raríssimo. Em texto bíblico é que nós encontraremos ainda esse vós. Agora o resto, né, minha, sua, nossa, claro que estão vivos. O tu e o vós são menos usados, os pronomes possessivos também. Agora percebam, né? O que está na lousa está sem nenhuma reflexão. Ali só está a informação mais preliminar e inesquecível. Diante do minha, tua, sua e nossa, vossa, é que ocorre o acento facultativo. Agora o professor vai colocar uma outra informação para aquele que está entendendo a importância de dominar as pecinhas. Olhem lá. Antes de pronome possessivo, o uso do artigo é facultativo. Se você entendeu o azul, parabéns, porque você está entendendo os detalhes da língua portuguesa. E isso é fundamental para os frutos que virão. Você está plantando, vai colher. Isso é muito importante dentro da sua aprendizagem. Mas se esse azul não funcionar daqui a pouco, não se esqueça da informação em preto. Quando que vai ser facultativo o acento grave?
antes dos pronomes possessivos femininos, é óbvio. Crase é ambiente feminino e só no singular. Com os pronomes possessivos plurais, nunca vai ter a ideia de facultativo. É sempre, então, pronomes possessivos, óbvio, femininos, mas com esse detalhe aqui, ó, só nos singulares. E se você entender o porquê, é porque você vai estar ali no azul. Ah, professor, esqueci, mas guarda o que está em preto, não tem problema. O uso facultativo na sua prática. Mas se dominar o azul, parabéns, que é a parte teórica. Tá legal? Vamos construir, então, na próxima página, exatamente isso. Vamos lá? Acompanhem comigo. Na frase, refiro-me à sua revista. O verbo referir-se exige a preposição a. Olhe ali para a sua revista e conclua. Pronome possessivo, antes de um substantivo, me permite o uso facultativo do artigo. Então, eu posso usar o artigo ou posso omitir o artigo. O artigo é facultativo. Então, posso usá-lo ou posso omiti-lo. Primeira hipótese, vamos lá. Você fala, professor, eu vou usar o artigo. Então, passaremos a ter essa primeira possibilidade. Preposição mais artigo. Você vai lá para cima, usa a preposição, usa o artigo, portanto, a crase. Mas, se você quisesse, você poderia fazer o segundo casamento. Levar lá para cima só a preposição, sem a presença do artigo, já que o artigo é facultativo. Você sobe lá e coloca só a preposição a. Professor, qual dos dois está correto? Os dois. Ambos são facultativos. Na parte de baixo, você lê a teoria. Na parte de cima, você está vendo a prática. Quase toda questão de concurso fala da prática. Tá bem? Se você souber a teoria, fico extremamente feliz. Mas não perca a prática. Tá legal? O que você está vendo na prática de diferente, gente? Não pense, apenas olhe. Na frase, refiro-me à sua revista, não olha para baixo, fica só ali na frase. Qual que é a diferença entre as duas construções? O que você vê de diferente em um A e no outro A? O que vocês veem lá? Pode voltar na lousa, por favor. Ó. Ah lá, é que você olhou para baixo já. Use os olhos apenas. Na frase ali em cima, qual que é a diferença do A da esquerda com o A da direita? É tão simples que é duro de ver. Vocês estão percebendo? Não olhem a teoria, vejam só a prática. Qual a diferença do A da esquerda para o A da direita? O acento. A única diferença é o acento. Se eu uso, ele está correto. Se eu não uso, também ele está correto. Por isso que se a banca perguntar se o acento é facultativo, se o acento é opcional, o que você deve dizer? Claro que sim. Ele não está perguntando por quê, mas você coloca o acento, está correto. Você tira o acento, também está correto. Conclusão, o acento ali é opcional. Fica a critério do usuário. O acento é facultativo. Sim, está perfeito. Agora, se ele perguntar por quê, a resposta é embaixo. Na primeira, preposição mais artigo, e na segunda, sem o artigo, só a preposição. Tá legal? Exatamente. É que você está fazendo comparação, né, com umas noções de preciso de quantos determinantes para determinar um substantivo. Então, há um pouquinho de pleonasmo ali? Há um pouquinho de pleonasmo. Né? Então, dentro de uma linguagem mais seca, mais cortada, só essencial, não precisaria usar o artigo. Mas você nasceu num país exagerado. É isso que é o problema.
num país que tem, né, o Sidney Magal cantando, né, Rosa Madalena. Não dá para você ser uma pessoa fria, matemática, calculista. Tá bem? É nesse momento que nós somos hiperbólicos. Ah, fulano subiu para cima, teve hemorragia de sangue, né? Sai fora. É lógico que sai fora, não dá para sair dentro. Então, ser exagerado, ser redundante, é da alma do brasileiro. Você fala, professor, esse duplo uso de determinantes. É a alma brasileira. Você super determina, mas tem a hipótese de também usar de maneira mais singela. Tá bem? Passe um risco e separe bem esse momento de cima do momento de baixo. Porque o momento de baixo é o que faz os candidatos errarem. Na frase de cima, se você tentar errar, você não consegue. Erra a frase 1, você não consegue. Porque com o acento está correto, sem acento também está. O acento é facultativo. Cuidado, destaque isso aí com o máximo de detalhe, hein? Cuidado. Agora a conversa é completamente diferente. Vamos lá. Refiro-me suas revistas. O que você usaria aí? Então, vamos lá. Constatação inquestionável é que o verbo referir-se continua exigindo preposição. Isso é inquestionável. Daí você fala, professor, eu vou usar com artigo. Eu vou usar com artigo. E daí aparece assim. O que essa construção te obrigaria? Obrigatoriamente, acento grave. Estão entendendo por quê? Preposição está indo e você usou o artigo. E quando estamos no plural, o S denuncia a presença do artigo. Ali não tem negociação. Ali eu estou usando o artigo e vejo pelo S. Falem para mim a qualidade desse acento. Ele é proibido, obrigatório ou facultativo? É aí que eu tenho um momento estranho nessa situação, porque o acento aqui ele é obrigatório, se assim ele estiver. Acento obrigatório. Tá bem? Ah, professor, vamos fazer então sem artigo. Opa, você tem toda a razão, vamos lá. Refiro-me a suas revistas. Digam para mim, acento proibido, obrigatório ou facultativo? A no singular, seguido de palavra no plural, foi lá no comecinho de tudo que dissemos que sempre será o quê? Proibido. Nunca haverá acento grave quando tivermos um A no singular seguido de palavra no plural. Aqui não tem acento e digam aí para o seu papel, registrem, o acento é proibido. Conclusão, acento facultativo antes de pronome possessivo, só lá em cima, gente. Só com o pronome possessivo no singular. Ok? Então é um momento que você tem que destacar, porque muitos aprendem de maneira errada, generalizando o facultativo. E no plural você tem esse extremo. Tá bem? No de cima, obrigatório. No de cima, obrigatório. E no de baixo, proibido. Tá bem? No de cima, ali o as com crase obrigatório, e no de baixo, um acento proibido. Tá legal? Nós vamos então agora colocar numa outra página para você produzir uma síntese. Perfeito? Vamos para uma outra página, tranquilo? Tudo certinho? Podemos passar? Vamos lá então. Na frase, ele foi até a aula, ele foi até as aulas. Com até, relaxe, 100% facultativo. Por isso mesmo, a incidência é baixíssima em concurso, porque todas as formas estão corretas. Então, ali é o primeiro acento facultativo, mas de baixa valia. Em concurso público, cai muito pouco. Agora, se você disser para mim,
Ele foi a minha aula. Olhem bem para aquilo que está no papel e diga: certo, errado ou respondo amanhã? O que vocês acham? Certo, errado, espera, deixa eu pensar. O que vocês acham? O que você faria na prova? Alternativa A, ele foi a minha aula, certo ou errado? Certo. E o que você diria para mim? O que é aquele A? Pronto. Sacar? Se eu tivesse um prêmio, né, um livro, alguma coisa, eu falar, parabéns. Por quê? Vocês perceberam? Volta um instantinho para mim. É lógico que vocês acabam não ouvindo aqui, mas parabéns, né? Ah, professor, ali a frase está certa. Opa, senti confiança. O que é o A? Só preposição. Para você chegar a esse resultado, não é que você está queimando neurônios, é que as coisas estão tendo uma lógica. Você percebe que aqui, esse A é a preposição A que o verbo exigiu e você não está usando o artigo, porque ele é facultativo. Essa frase está correta, 100% correta, e o A que está ali é só a preposição A. Se eu pegasse essa mesma frase e fizesse isso, ele foi a minha aula, essa frase também estaria correta, e é óbvio, agora com preposição e artigo. É esse o momento que no singular não tem S para fora, gente. E o A, a única diferença é a presença ou não do acento. Então aqui, tenha certeza, singular, facultativo. Aqui, singular, facultativo. Ele foi a minha aula, perfeito. Posso pôr o acento, posso não pôr. Tá legal? Agora observem. Se nós construirmos, ele foi às minhas aulas, essa frase caiu na prova. Ela está certa ou errada, gente? E começa a ter uma matemática naquilo que nós chamamos português. O verbo ir está lá? O verbo ir está lá? Tá. O artigo está lá? Tá. Isso que é bacana. A hora que português vira matemática. Nessa hora, gente, não é questão de falar mais ou menos. Quem é formado na área de humanas está lendo a frase e entendendo a frase nos componentes relacionados ao significado. Agora, quem é formado em matemática, engenharia, física, começa a ler a estrutura. Ele entende esse lance da estrutura. Está vindo preposição, está vindo artigo. Ele começa a ler a montagem da frase. E é incrível quando ocorre um milagre, né, do engenheiro que chega assim e fala, professor, eu odeio português, nunca me dei bem. E ele começa a entender crase. Porque tem mais de matemática do que de português. Não é? Então, observe que aqui, se assim caísse numa prova, essa alternativa está errada. Porque ali ocorre o fenômeno da crase. Ali tem preposição mais artigo. Frase 2. Ele foi a minhas aulas. Cai assim na prova. O que vocês fariam? Ele foi, olha bem, hein? E aí? Ele foi a minhas aulas. O que vocês acham disso? É aí que a gente percebe que esse A no singular, seguido de minhas aulas no plural, esse A sozinho ali diante do plural é só preposição. Ali não há crase, não há junção. Então, o acento grave é impossível. É aquela imagem que tem que se fixar na nossa memória. A no singular, mas palavra no plural, nunca há crase. Essa seria uma outra alternativa errada. Ah, professor, por que você fez isso? Para que você veja que com o até, você não consegue errar. Mas com o pronome possessivo no plural, você consegue errar. A frase 3 e a frase 4, né? Se nós contabilizarmos assim, ó, a frase 3 e a frase 4, caindo na prova, elas estão erradas. E daí vocês são céticos. Né? Vocês vão dizer assim, professor, mas isso não cai na prova. Por isso que é bacana vocês irem para o concurso público,
irem para resolver questões. Cai e vocês vão ver daqui a pouquinho. Para nós concluirmos, observem que você poderia usar. Ele foi às minhas aulas ou a minhas aulas. Ambos os usos são corretos, mas em um, obrigatório, no outro, proibido. Então, marquem com cuidado, porque você está mexendo com coisas que você percebe minúsculas. Não é uma coisa bruta, tá bem? Então, aqui errado e aqui errado também. Então, ali, ou é o as e a crase, ou o a sem a crase. O uso do artigo é facultativo. Então, destaco para vocês que esse é o momento de acento facultativo que pode trazer erro numa questão. Se você não aprender direito, você não consegue, né, diferenciar onde é facultativo da onde não é. Tá bom? Então, nós vamos fazer agora 2 questõezinhas para celebrar esse momento e dizer assim, ó, professor, vale a pena estudar? Claro. Sem você parar para entender o que está na lousa, nunca se acerta uma questão. Então, notem que no plural do pronome possessivo, esqueça acento facultativo. Não há acento facultativo no pronome possessivo do plural. Somente no singular. Tá legal? Podemos abrir uma questãozinha, tudo bem? Vamos lá? Essa questão faz parte do material que nós começamos a trabalhar, então. Olha lá. Acabaremos por aprender a conviver com ele, adaptando-nos a suas idiosincrasias. De bater o olho, você sabe o que é esse A? Você bate o olho e fala, professor, eu sei o que é esse A. Preposição a. A isso você atribui um poder esotérico ou um custo, uma luta para ter... Claro que é uma luta, gente. Se você não passa por esse deserto, você não chega lá. Quantos passarão? Pouquíssimos. Esse a é uma preposição. Vamos ver o que a banca vai brincar nessa questão. Vamos lá. As relações sintático-semânticas do verbo adaptar, no contexto em questão, permitem que o acento indicativo de crase seja empregado no a, que antecede suas idiosincrasias, mas não no a, que vem antes de seus padrões. Ah, professor, tem esse outro a. Pelo amor de Deus, gente. Eu nem destaquei, eu nem coloquei uma tinta diferente, porque ali seus olhos não merecem parar. Ali os seus olhos não podem refletir. Padrões reativos pertencem a qual gênero? Esse pronome seus, a que sexo pertence? Tudo macho, tudo masculino. Pensar em crase ali seria perder tempo. Tá bem? Esse a é só uma preposição. E aqui não há concepção de crase. Então, esse momento final, a banca está correta. Mas esse trechinho que antecede aí, ó. Não, porque está no singular e no plural. Você vai julgar, então, esse trechinho aqui, ó. O acento indicativo de crase seja empregado no a que antecede suas idiosincrasias. Posso colocar o acento grave naquele a? Então, há pessoas que aprenderam que o uso do acento grave é facultativo antes do pronome possessivo. Mentira, gente. Antes do pronome possessivo singular. Ali você tem o a, mas suas no plural. Ali o acento é proibido. E a banca solta uma música, chama você para dançar, começa uma valsa linda. Na prova você pega um embalo maravilhoso, capaz de beijar na boca, né? Você fala, me apaixonei pela banca. A melodia que há em cada questão é uma coisa linda. Porque daí você vai lá nos seus padrões e vê que é masculino. E fala, tem razão. Só que ali no feminino também não cabe crase. Por quê, gente? Esse a, diante dessa palavra no plural, é só preposição. O acento grave aqui é proibido. E por isso essa alternativa está completamente errada.
Professor, a tua prova é desse jeito. Você pega uma alternativa da ISAF, uma alternativa do CESP, é isso daí. Cada alternativa tem 2, 3 linhas. E eu tenho que ler isso e entender. Não tem nada para se decorar. Tá legal? Professor, se tivesse no plural, era obrigatório. O as. Se tivesse o artigo as, nós estaremos numa outra construção, numa outra situação completamente diferente e teria a crase. Tá bem? É isso que eu tenho que perceber. Nessa frase que caiu na prova, não há a possibilidade do acento grave. Tá bom? Vamos ver a 11ª. Vamos lá. Acompanha aí, ó. Há anos, estudiosos têm se questionado acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros pode trazer a nossas vidas. Eu não quero que você responda todas as lacunas. Haveria muito perigo se você sair preenchendo qualquer lacuna. Uma terceira lacuna já é sua. O que você faria na prova nessa hora? Tudo bem? Ó, percebam que você está olhando aqui para a terceira coluna, ó, e só está vendo um A, miserável, sequinho no singular. A hora que você vai lá para a questão, o que aparece? Nossas vidas no plural. Então, um A no singular, seguido de uma palavra no plural, nunca tem crase no português. E se você disser para si que esse A é só preposição, maravilha. A tua caminhada será fértil, né? Vai render sempre. E por isso que na prova, a alternativa C está fora, a alternativa E está fora. Se você entrou na prova com 20% de chance de acertar essa questão, já subiu para 33%. Só que vocês estão vendo, cada dia que viermos aqui, é uma lacuna que você está preenchendo. O nosso próximo encontro, você vai aprender a preencher corretamente a lacuna 2. A lacuna 2 não é hoje, é o nosso próximo encontro. Tá bem? Vocês sabem classificar o que é questionado? Qual que é a classe morfológica de questionado? Vocês lembram que a gente estudou alguma coisa sobre o verbo fazer? Que o verbo fazer só tem a forma feito, não tem a forma... Que o verbo pagar tem a forma pagado e pago. Isso tem nome. Passou pela tua vida. Como se chama isso aí? Não. Como? Também não. Particípio. São formas do particípio. Exatamente daqui a algumas horas eu vou dizer para vocês. Após o particípio, e questionado é o particípio, nunca se coloca o pronome átono na língua portuguesa. Após o particípio, nunca se pode colocar. Estão notando? Cada dia que você vem, é uma lacuna que se preenche. Hoje é a lacuna do a nossas vidas. Lugar que não pode ter crase do jeito que está aí na língua portuguesa. E já que você chegou até aí, você já chegou também à resposta correta, né? Aqui temos o uso do verbo haver, referindo-se ao tempo passado. Há anos, equivale a dizer faz anos. Então você vai ter questões de crase e questões mistas, em que a crase faz parte dela. E aí chegamos, então, à letra B como alternativa correta. Diga lá. Não se usa o pronome átono. Tá bem? O pronome se, que ali está, é um pronome chamado de pronome átono. Então, após o particípio, não se usa o pronome átono. Na próxima aula, nós vamos fazer exatamente esse trabalho. Ok? Então, volta um instantinho comigo para a gente dizer assim, ó, essa questão que vocês estão vendo na lousa é uma questão pública. Você vai colocar hoje em qualquer site de busca, vai aparecer essa questão. Você vai ver a banca que fez, né? Então, não é algo que o professor fez, construiu, é misterioso. E é esse enfrentamento que você não pode faltar agora. Nós estamos dentro de uma sequência, então, de trabalho com a crase, mas na prova você não sabe como que a questão vai se formar. E a crase é um dos elementos fundamentais. Tem questão só de crase, tem questão que a crase faz parte, tem momento que está lá na concordância e a crase vai te ajudar a entender a concordância verbal. Então, a hora que eu começo a entender a crase, eu começo a entender melhor o português. Tá bom? Para nós fecharmos o encontro de hoje,
Vamos ao nosso último item. Vamos lá, acompanhem comigo. Vamos ao nosso último item. E diante desse último item, eu fico aguardando agora vocês trazerem os problemas. Tá bem? No blog vocês têm vários materiais. Mande as perguntas. Nós estamos no número 12. É isso? 12. Ah lá, número 12. Esse número 12, pois não. Qual é a definição de pronome átono? É um pronome fraco. Átono é um pronome fraco. Então nós vamos ter dentro da classificação de pronomes o seguinte, não precisa marcar que nós vamos trabalhar na próxima aula. É pronome pessoal do caso oblíquo átono. Já ouviu falar? Esse é o nome completo dele. Pronome pessoal do caso oblíquo átono. São pronomes que se vinculam ao verbo. Pronome me, pronome te, pronome se, são pronomes que se vinculam ao verbo. É o que nós vamos trabalhar na próxima aula. O pronome oblíquo é aquele que não funciona como sujeito. Funcionará como complemento do verbo, né? Funcionará numa função secundária. Tá ok? Isso é a matéria da próxima aula. Pronome pessoal. E no pronome pessoal vai aparecer a colocação pronominal, que nunca falta na prova. Tá bem? Então nós vamos voltar para cá. O 12º, o professor poderia escolher uma infinitude. Eu não quero deixar aqui de mostrar para vocês uma coisa que eu acho muito legal, porque repercute imediatamente na tua vida. Você tem uma expressão na língua portuguesa que nós usamos, tendo como peças de montagem a preposição. Então aqui você tem a preposição de, e no miolo dela você tem a preposição a, de alguma coisa a outra, de x a y. Perceba que nós temos muitas expressões iguais a essa. Aqui eu já tive uma experiência que eu às vezes dou risada calado, que eu não posso rir em público, né? Porque é diante do erro de um aluno. Então a gente dá risada porque a gente fala assim, tem aluno que é mão aberta. Vê o A, solta a crase sem dó. Ele não perdoa. Então nós temos alguns cursos aqui e teve um curso de sentença trabalhista. E no curso de sentença trabalhista o cara colocava lá que de 2000 a 2010, de janeiro a abril de 2010, de 20 a 30 de abril, e de segunda a sexta, das 8, vamos colocar então, às 4 horas. Das 8 às 4 horas, o período em que... E a pessoa metia a crase de cabo a rabo. Qual que é a reflexão que vocês fazem diante disso? Uma reflexão que nós não pensamos em nada ainda. Vocês colocariam crase em alguma coisa aí? Mas então, dentro da tua cabeça, tem alguma coisa diferenciada. Porque o ser humano brasileiro, ele colocaria a crase no mínimo 2, e tem aquele que fala, professor, eu tenho o coração mole, e colocaria a crase em tudo. Não é? Você colocaria só no último. Vamos lá na luz, ó. Só no último. Mas por que não colocaria de 2000 a 2010, pô? 2010 é masculino. Janeiro, abril. Então, eu estou em dúvida também. Vocês perceberam como a gente cai em tentação muito fácil, gente? Tudo é macho aí, ó. O ano é macho, o mês é macho, o dia do mês é macho. É o dia 20, ou janeiro, ou fevereiro, ou março, tudo é masculino. Não tem mês feminino. E 2000 é o ano 2000. Tudo é masculino. Dia não existe dia feminino? Não tem. É dia 1º, dia 2, dia 3. 4 horas. Então. Então percebo. Vamos imaginar a primeira coisa mais importante. Quando você usa essas expressões, há um sinal fundamental aqui no primeiro. O que ocorre nesse primeiro elemento vai refletir lá no segundo também. Se eu não uso preposição no primeiro, se eu não uso artigo no primeiro,
eu não vou usar artigo também lá no segundo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu uso o artigo aqui no primeiro, o artigo vai lá para dentro também. Então, olha aqui no primeiro. Ó. O de é uma preposição simples ou vem com artigo? Ah, professor, é só a preposição. Então, lá dentro, entendam isso, também está só a preposição a. O primeiro já nos ensina a pensar. De janeiro só está a preposição de. Então, lá dentro, também só a preposição a. Dia 20, então, de 20, só a preposição de, lá dentro, só a preposição a. E para reforçar esses três, notem que eles fazem referência a palavras masculinas. Ano é masculino, mês é masculino, dia, todos eles masculinos. Mesmo assim, entendam, não há artigo nem no primeiro, nem no segundo. Para eu poder usar o artigo, eu teria que colocar do ano de 2000 ao ano de 2010, coisa que não ocorre. Eu não estou usando o artigo em nenhum deles. Só que a quarta frase é uma tentação. Por que a quarta frase é uma tentação, gente? Porque nós temos dias da semana, 5 deles, que remete a palavras femininas. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Só sábado e domingo que é masculino. Então, você está olhando ali de segunda a sexta e sabemos que são palavras femininas. Mas segure a tua mão e não coloque crase. Por quê? Se aqui no primeiro eu estou usando apenas a preposição de, lá no segundo também estarei usando só a preposição a. Para que houvesse o uso da crase nessa expressão, você teria que usar da segunda. Agora, sejam sinceros com vocês e aprendam que a lição está surgindo na tua memória porque você está aprendendo a ler as pequenas pecinhas. Vai ali no dá, separa o dá e diga para mim o que é o dá. É a preposição de mais o artigo a. Ah, professor, agora você está usando o artigo aí no primeiro. Isto. É por essa razão que nós vamos usar também, além da preposição, o artigo no segundo. Por isso que vai ficar da segunda à sexta. Então, são duas formas corretas de construir. Uma sem artigo e a outra com artigo. Como que você usa no dia a dia? Seja sincero agora. Como que você escreveria no dia a dia? De ou da? Nós usamos todos de segunda a sexta. Nós usamos esse primeiro. E por isso que não tem crase. E das 8 às 4 horas, tem crase ou não? Óleo das. O que é esse das aqui, gente? É a preposição de mais o artigo as. Preposição de mais o artigo as. O artigo que está aqui no primeiro reaparece lá no segundo. Se eu já sei que a estrutura tem a preposição a, e agora o artigo que está no primeiro também vai para o segundo, esse daqui não demore para colocar o acento grave. Das 8 às 4 horas, obrigatoriamente com acento grave. Se tem artigo no primeiro, tem artigo no segundo. Porém, se não há artigo no primeiro, não teremos também no segundo. Há uma matemática precisa nessa hora. Vocês conseguem enxergar isso? Que a falta de artigo no de leva você a concluir também a falta de artigo no a. E o contrário é, se tem artigo no primeiro, terá artigo para o segundo. Difícil isso, gente? Vamos observar, então, o que pode ocorrer agora na língua portuguesa. Se você diz, então, para mim, que de vila a cidade demorou-se tanto tempo para que houvesse tal mudança de vila a cidade. Você colocaria acento grave no português? Por quê? Vocês conseguem ter uma resposta objetiva para isso? Procurem observar que o segredo está aqui. Porque cidade é indefinido, não é?
Se no primeiro elemento ele está sem artigo, esse de é só a preposição de, isso se repete ali dentro. Aquele a também será usado sem artigo. Há uma harmonização. O primeiro elemento contribui para a forma do segundo. Não estou usando o artigo no primeiro, eu não uso no segundo. Os caras que mexem com isso falaram, olha que bonito, e deram um nome para isso. Vocês conhecem o nome disso aí? Paralelismo. Já ouviram falar nessa palavra? Paralelismo sintático. Essa é uma palavra que tem que entrar, então, no seu conhecimento, pois envolve a crase. Há uma harmonia, há um paralelismo entre as estruturas. Se eu não usei artigo no primeiro, eu não uso também no segundo. É óbvio, então, que se eu colocar aqui da vila à cidade, o que muda agora? E você está aprendendo a olhar o detalhe, olhar as pecinhas, coisa que nós brasileiros não tivemos nem na escola, nem na vida de adultos. Essas são peças que usamos, não refletimos. E a reflexão é que leva ao domínio. O que é o da aqui, gente? O da é a preposição de mais o artigo a. Agora tem artigo no primeiro, e por isso terá também o artigo no segundo, gerando o fator de crase. É aí que você entende que, a partir do primeiro, há uma harmonização que também ocorre com o segundo. Tá legal? Percebam que as lições de crase, elas vão se ampliando. Sempre aprendendo a lidar melhor, ora com a preposição, ora com o artigo. O que está na lousa é uma lição barata, simples, se eu souber ler o primeiro elemento. Esse primeiro elemento, ele revela para nós como se dará essa harmonização. Você lembra um dia que você falou, professor, o da não me ajuda a entender melhor? Acho que você falou da ou na. É isso que a gente está aprendendo a olhar, as pecinhas que levam a essa conclusão. Tá bom? Então nós terminamos aqui a aula de crase, pode voltar um instantinho comigo. Nós terminamos a aula, mas não a lição de crase. Vocês vão ver que na próxima aula você vai ter novamente a presença da preposição a. Nas aulas seguintes, a preposição a faz parte da sua competência de análise. Então, enriqueça. E o principal, dúvidas têm que surgir. Quando o aluno não manda dúvida, ou ele entendeu tudo e por isso não está bom da cabeça, nunca vamos entender tudo, eu continuo aprendendo, né? Mais de 30 anos lidando com português e aprendendo a cada dia. Ou ele não está estudando, porque quando ele estudar, ele vai ter dúvidas. Então, diante das dúvidas, gente, é que vem a grande aprendizagem, é que virá o novo. Então, repasse o que nós trabalhamos, faça com que isso fique íntimo, para que haja novos espaços para que o novo surja. Tá bom? Agradeço a companhia de vocês. Na nossa próxima aula, então, nós vamos para um segundo bloco que tem a origem na regência, que é algo relacionado ao uso do pronome o uso do pronome lhe. Algo totalmente ligado à regência. A regência está sendo a fonte geradora dessa nossa sequência. Tá bom? Obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro, então. Até lá.